Boa noite a todos que nos acompanharão agora, ao vivo, aqui no canal do Protagonismo Cidadão. Hoje, aproveitando o recesso do Protagonismo Regional em Debate, estamos aqui apresentando um novo projeto que é apoiado pelo Protagonismo Cidadão, o projeto Jeito Protagonista. E para tratarmos do jeito protagonista, da ideia de um estímulo de cultura de paz, de um estímulo de cidadania, nós estamos aqui com convidados extremamente especiais, Sérgio França e Lúcia Helena Cordeiro, que são os apresentadores do Protagonismo Regional em Debate. Hoje estarão aqui, ao contrário, na função de convidados, e além deles, também apresentarei para vocês a querida Maria da Glória. Então, é um prazer estar com vocês. O nosso tema da noite é protagonista da própria história em 2021, me empregar ou empreender. Então, para falar sobre este tema, eu darei boa noite na sequência aqui das minhas janelinhas. Boa noite, primeiramente, a nossa querida Lúcia Helena Cordeiro, que é mestra em Educação, Administração e Comunicação, palestrante comportamental e treinadora corporativa, conhecida de vocês como apresentadora, hoje como convidada aqui conosco. Boa noite, Lúcia. Boa noite, né? Uma honra. Eu adoro essas mudanças, então essa inversão está sendo maravilhosa. Muito prazer estar aqui com você. Obrigada pelo apoio a este projeto. Além da Lúcia Helena Cordeiro, do ladinho dela aqui na outra janelinha, a nossa querida Maria da Glória Tinoco, ela que trabalha também com administração de recursos humanos, como consultora, como palestrante. Boa noite, Maria da Glória. Boa noite, Patrícia, boa noite, Sérgio, Lucilene, e a todos que estão nos assistindo. É uma honra estar com todos vocês aqui essa noite para a gente falar um pouquinho desse nosso futuro, né? Desse nosso empreendedorismo ou do emprego, né? Vamos lá ver, tá? Vamos lá ver. E finalizando aí o hall de convidados lá para cima do meu ladinho, o já conhecido Sérgio França Coelho, que é presidente do Instituto IPEX, consultor em segurança, é o apresentador do Protagonismo Regional em Debate, hoje aqui falando sobre se empregar ou empreender. Boa noite, Sérgio. Boa noite, mais do que honrado, né? Aqui hoje eu estou numa condição mais tranquila para ajudar, mas eu confesso que eu vou ficar muito mais de espectador aqui, ouvindo os ensinamentos da Lucilene e da Maria da Glória. Eu chamo as duas sempre de professoras, e eu acho que eu nunca vou conseguir deixar de chamar de professoras, né? Eu, como grande e eterno aluno, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui. Muito obrigada a todos. O nosso tema de hoje, ele traz um tema, uma ideia polêmica, e a nossa ideia aqui é contribuir para que as pessoas reflitam, enxerguem os problemas que estamos enfrentando com outros olhares, para que a gente possa enxergar soluções ao invés de críticas, problemas, desafios, porque a gente já sabe que neste ano de 2020 nós vivemos e estamos vivendo muitos transtornos. E um dos grandes problemas que nós temos é em relação à taxa de desemprego no nosso país. Nós temos um número que supera os 14 milhões de pessoas desempregadas. Além disso, temos índices altíssimos de pessoas desalentadas, que são aquelas que desistiram de procurar empregos. Temos pessoas que estão agindo informalmente, porque de alguma maneira precisam sobreviver. E a nossa dúvida é, para 2021, o que é que a gente pode fazer? Se empregar
ou empreender. A gente precisa sobreviver. Então, eu pergunto, começando pela Lúcia Helena. Lúcia Helena, por gentileza, nos diga, estes índices altíssimos de pessoas que estão desalentadas, que estão subempregadas, que estão agindo informalmente, eles se explicam somente pela pandemia? Não, não se explicam, não, né? Quem gosta muito de ler, como nós, né, vorazes em leitura, desde 2004, quando virou best-seller aquele livro do Jerome Riffins, o economista, que é o consultor, um dos 150 maiores consultores dos presidentes norte-americanos, ele já lançou em 2004 o livro que chamava O Fim dos Empregos, né? E ele dizia que era até o subtítulo, o contínuo crescimento do desemprego em todo o mundo. Isso em 2004, quando foi lançada a primeira edição. Depois já existem várias em 15 línguas, inclusive. E ali ele já dizia que a automação estava tomando conta, e não era só nos Estados Unidos, né, de todas as organizações, e já estava crescente naquela época a robotização, a inteligência artificial, etc., e que o próprio ser humano estava culminando nisso porque ele não queria mais fazer tarefas repetitivas. Então, as máquinas estavam sendo criadas por nós, seres humanos, para que sobrassem até mais tempo para que nós nos dedicássemos às outras coisas. Entretanto, ele já sinalizava que uma das frases, mais ou menos, não é literal, mas que eu lembro, que ele dizia assim, né? O emprego acabou, viva o trabalho. Ou seja, sempre terá alguma coisa a ser feita, sempre terá um produto a ser desenvolvido, um serviço a ser prestado. Logo, o trabalho sempre existirá. E já também sinalizava que nós estaríamos, naquela época, no fim da era do conhecimento, iniciando a era da flexibilidade. Ou seja, por que eu tenho que trabalhar numa empresa com CNPJ? Por que não tenho eu um CNPJ, eu SA, ou vou trabalhar numa organização social? N formas de você se remunerar a si mesmo, não necessariamente tendo que prestar serviço de carteira assinada. Então, isso em 2004, ou seja, não se falava em pandemia. Aliás, nem esse ano a gente esperava uma pandemia dessa, né? Sim. Então, o sinal é que nós deveríamos nos preparar para a empregabilidade. Olhe lá, não era para empregabilidade, para empreendabilidade. E nós iríamos empreender dentro ou fora de quaisquer organizações. Então, o mundo dá sinais. Nós é que muitas vezes dizemos, eu fui pego de calças curtas. Eu nem sei se foi de calças curtas. Quem não viu Carucha, nem sei se foi de calças curtas, né? Porque os sinais já vinham, que eram novas exigências desses novos tempos, dos anos 2000, né? Vamos chamar. Ele escreveu em 2004, as exigências dos anos 2000. Era diferente já. E muitos não prestaram. A pandemia só acelerou, só fez emergir aquilo que, na realidade, já vinha acontecendo nos últimos anos. Bem isso Legal. mesmo. É bem isso mesmo. Vejam quantos anos já se passaram e muitos de nós só acordamos diante da pandemia, né? Então, vejam como é relevante este tema, este debate que trouxemos hoje, porque o que a gente quer é mostrar para o pessoal isso. Não foi a pandemia, gente. Nós estamos aqui com os especialistas da área, falando para vocês, há outras formas da gente olhar o mundo do trabalho. Então, vamos passar a palavra para a Maria da Glória complementar. Por favor, Maria da Glória. Já tem pouca coisa a ser falada, né? Porque a Lúcia é maravilhosa, já colocou bem, né?
Mas é isso mesmo, o sinal já vinha sendo dado há muito tempo, mas o ser humano ele gosta sempre de esperar aquele momento final, e quando ele é jogado contra a parede é que ele vai, talvez, tentar acordar, porque infelizmente a gente percebe que muita gente ainda não acordou. Muita gente ainda quer a carteira de trabalho, ainda vai correndo atrás dela, e a gente percebe que isso não vai mais acontecer. Claro, as empresas vão ter seus funcionários, ainda seus colaboradores, vão ter, claro, mas a grande parte será, como a Lúcia falou, o seu CNPJ. Só que o que acontece? Com a nossa diferença social, com a nossa diferença econômica, poucos conseguirão seguir esse caminho. Então, se o desemprego está grande, a tendência que a gente verifica é cada vez aumentar mais. Por quê? Porque os empregos nas empresas eles estão cada vez mais seletivos, estão cada vez com mais tecnologia, com mais conhecimento, e as pessoas não estão conseguindo chegar a isso. E o que está acontecendo? O empreendimento hoje, os empreendedores hoje, eles estão indo muito para a área de serviço. Então, a gente percebe que o básico é que está alimentando, é que está ajudando a maioria da população a sobreviver. Existe uma elite, sim, existe, não estou falando elite de dinheiro, estou falando elite de conhecimento, de que consegue adentrar ao conhecimento. Bem que hoje o conhecimento ele está muito mais fácil, ele está muito mais aberto, é que, infelizmente, as pessoas foram acostumadas a serem alimentadas. Então, elas querem sentar numa cadeira e receber, e não ir buscar, e não ter autonomia. E hoje, esse novo mundo do emprego é de autonomia, é de você fazer e acontecer. Isso já vinha de muito tempo, só que existia aquela coisa, as empresas também estavam acomodadas, e o ser humano mais ainda. Então, com essa mudança agora, a gente percebe claramente que quem não conseguir fazer uma mudança radical em si mesmo, estará completamente fora. E aí nós veremos cada vez mais a população de rua aumentar, e a gente vai verificar as filas para processos seletivos, para empregos, enormes de pessoas totalmente sem competência nenhuma, sem capacitação nenhuma. Infelizmente, o Domênico de Masi já falava, né, do nosso ócio criativo, e o ser humano já começou a ter, há um tempo atrás, um pouco desse ócio. Só que esse ócio virou o quê? Bate-papo na internet. É que nem a gente sempre fala para os alunos, buscar conhecimento, e pouquíssimos fazem isso. Então, a gente percebe que não foi a pandemia que fez isso. Então, jogou na parede. E agora, E ela caiu. Mas daqui a pouco... Já caiu e já voltou? Você caiu e voltou, Maria da Glória. Você falou assim, jogou na parede. Jogou na parede e caiu. Até eu caí, tá vendo? Então eu falei o sentido de jogar na parede, ou acorda, ou se não acordar, vai fenecer. Infelizmente, e a gente percebe que uma grande parte, e muitos jovens, isso que é triste, estão completamente alienados. Então, a gente percebe que esse mundo do emprego veio e não tem mais como retornar. Não tem. Bacana a sua colocação, Maria da Glória. Eu aproveito, antes de passar a palavra para o Sérgio França, para reforçar que o projeto Jeito Protagonista ele vem com essa proposta, né, de trazer, estimular que as pessoas enxerguem como protagonizar as próprias histórias, como ser cidadãos, mas não apenas aquele cidadão que exige direito, aquele que conhece os seus deveres, e sem dúvidas, a busca pelo conhecimento é um dever de cada um de nós, sobretudo agora que fomos todos jogados na parede, né? Passando então a palavra para as considerações do Sérgio França. Vamos lá, Sérgio França Coelho. Então, maravilhoso, porque eu acho que toda essa introdução que as duas fizeram, né, Patrícia, elas criam toda uma atmosfera favorável para algumas reflexões que vieram à tona quando a gente escolheu
e como um acordo, tema para encerrar o ano. Nós fizemos, se não me engano, né, Lúcia, foram 31 programas do Protagonismo Regional em Debate. Esse projeto aqui do Protagonismo, Jeito Protagonista, ele é um outro projeto que está surgindo também dentro da plataforma, para a gente poder abrir um espaço mais tratando sobre o autodesenvolvimento, né, profissional, usando aí a educação à distância como uma ferramenta tecnológica importante para isso. E, obviamente, a gente está vivendo um momento, esse momento de disrupção que a gente está passando, que vocês duas me falaram agora, trazidos em razão dessa crise sanitária. Eu não gosto muito de falar pandemia, porque eu desconfio muito dos números que estão divulgando, mas não há dúvida que há uma crise de saúde mundial, e da forma como que nós estamos lidando com isso. E eu quero pegar um gancho que está acontecendo. Houve uma migração, eu fiz um programa que participou do programa o Alexandre Catena, que é um acadêmico em medicina, muito empreendedor, jovem. Com ele participou no estúdio comigo o Leonardo Delfino, fundou a empresa Criando Valor, e eu conversei com esses jovens e fiquei entusiasmado com o espírito deles de promoverem transformações, impactar o meio social, não apenas preocupados com as próprias carreiras, com os próprios negócios, mas preocupados em impactar a sociedade. E eu confesso que, apesar de um cenário tão caótico que a gente encontra, eu vou aqui fazer um contraponto e dizer que eu tenho encontrado muita gente bacana, cabeças fantásticas, e cada vez que eu passo um programa e conheço alguém que eu ainda não conhecia, isso é uma coisa que eu falo muito, tanto com a Lúcia quanto com a Patrícia, Maria da Glória, que a gente sai muito energizado nesses contatos, né? Porque a gente está aqui trabalhando, obviamente, mas nós somos movidos, o que há um ponto em comum aqui, das pessoas que trabalham no projeto, há um ponto em comum, é que nós somos movidos ao nosso entusiasmo, à paixão por aquilo que a gente acredita, pelo idealismo. E isso não é nenhum tipo de tentativa de autopromover a nossa superioridade moral, não é isso. Mas, na verdade, é uma forma da gente se estimular, né? E continuar caminhando. Mas, para não me alongar aqui nessa minha participação inicial, eu quero dizer que esse espaço, ele vem justamente ao encontro desse propósito, que eu acho que é o que a gente mais precisa lançar luz naquilo que já está ocorrendo nesse momento. Dizer para as pessoas, olha, é possível sim você buscar um propósito profissional, e o processo de empregabilidade, acho que nesse momento passa decisivamente por isso. O indivíduo entender que ele é o empreendimento, ele como indivíduo, como marca, como imagem, como conhecimento, habilidades, capacidade de se sociabilizar, capacidade de vender os seus talentos no meio empresarial, no meio da produção. Eu acho que hoje não é mais só importante, é fundamental, né? Eu ainda vejo muitos profissionais talentosos não dando o devido valor para a sua autoimagem, né, para aquilo que ele enxerga como potencial a ser descoberto. E fechando essa introdução, eu tive a satisfação de ver muitos profissionais que trabalharam comigo migrarem para outros lugares melhores até que tinham quando eu trabalhava nos meus negócios, nas minhas empresas. E eu sempre falei para todos eles, nunca deixem de investir na imagem de vocês perante os nossos stakeholders, aqueles profissionais que trabalham conosco, porque eles estão observando. E como eu era o líder do grupo, muitos me procuravam, olha, eu fiquei interessado naquela pessoa, naquele fulano, naquela fulana, haveria algum problema de eu fazer uma proposta para ele? Eu não, fique à vontade, porque você não sabe como eu fico orgulhoso de saber que eu os ajudei a serem encaminhados no mercado de trabalho. Isso para mim era um motivo de orgulho, de satisfação. E então, só comprova o que eu acabei de falar. É fundamental que você invista em capacitação, em conhecimento, em treinamentos constantes, né, em cultura, mas é fundamental também ter consciência de que eu sou a primeira etapa do empreendimento, onde eu pretendo me alocar como profissional. Se eu tiver consciência de que eu sou esse dínamo primário, né, eu estarei apto, aberto para me recolocar no mercado de qualquer forma. Então, o protagonista da própria história, eu acho que começa a partir daí, né?
E é nesse ponto que eu quero me situar com vocês aqui nessa noite gostosa de bate-papo. Muito obrigada por suas colocações, Sérgio. Nós dividimos esse programa, né, nos 2 dias de recesso do programa Protagonismo Regional em Debate, nós faremos 2 lives, uma hoje e outra na próxima segunda. Então, hoje nós estamos aqui falando sobre me empregar ou empreender, e na semana que vem nós retornaremos com outro enfoque, com o mesmo tema, porque a nossa intenção é trazer para vocês essa gama de possibilidades que os 3 estão mencionando. Então, percebam que falamos sobre o investimento em conhecimento, falamos sobre a importância de se enxergar como uma empresa, eu SA, né, que a Lúcia gosta de colocar. E eu gostaria que vocês 3 falassem um pouquinho para aqueles jovens que são educados a terem uma carreira nos moldes, como a gente conhece, nos moldes conservadores, né? A escola ainda prepara muitos jovens para este rumo. Você tem que ir para a faculdade, você tem que fazer o 2º grau, vai para a faculdade, depois da faculdade você vai arrumar um emprego com carteira assinada, você tem que ficar um tempo ali. Isso é uma visão que, infelizmente, a gente sabe que não é a melhor das visões, mas muitas das nossas escolas ainda incentivam este tipo de educação. Algumas outras escolas já não, elas saem à frente e elas colocam disciplinas inovadoras, elas estimulam, inclusive, o empreendedorismo dentro da própria escola, e aí a gente já tem a distinção do futuro daqueles jovens. Então, nós tivemos alterações na legislação trabalhista, tivemos a pandemia, temos já essas projeções que não são de hoje. Eu gostaria que vocês falassem, então, para essas pessoas que têm essas visões ainda engessadas, as relações de trabalho, elas sofrerão ainda mais alterações? O que a gente pode deixar de esclarecedor para quem tem essa formação, essa ideia de que é este o caminho? Eu tenho que ir para uma fila de emprego com a minha carteira de trabalho buscando, e tem alguns que ainda querem a carteira impressa, que não aceitam nem mesmo a carteira digital. Então, para esses jovens, para essas pessoas que ainda têm essa visão, como que a gente pode contribuir? Começando pela Lúcia, por favor. Eu digo que nós estamos vivendo no mundo do contraditório, né? Porque todo mundo com a carteira assinada era recriminado por ter que bater ponto, estar numa hierarquia, obedecer o chefe, Entretanto, os jovens, principalmente da geração agora Z, estão voltando a estudar, mas para concurso. Olhe lá, querem concursar, querem ganhar bem, para logo empreender naquilo que eles acreditam que seja a sua vocação ou talento. Está tendo uma coisa muito interessante, porque você falou bem, Patrícia, a maioria ainda das escolas e das universidades preparam para um determinado caminho vocacional ou profissional, vamos chamar, e não para despertar outros potenciais latentes. Uhum. Eu estava lendo um artigo semana passada, ele foi escrito em 2018, um artigo científico por 2 jovens, né, Paulo Marinho e Marinaldo Freitas, que eles batizaram, eu achei bárbaro já o título do artigo, que eles falam: sociedade sem empregos, culpabilizar para flexibilizar o sujeito. Ou seja, não é para os jovens se sentirem culpados de não arranjarem empregos, mas para que eles tenham olhares mais flexíveis para esse mundo novo de possibilidades. E esse artigo, ele traz um trecho que diz assim, que eu vou me permitir ler que é rapidinho. Fábricas e empresas virtuais quase despovoadas assomam no horizonte, sinalizam o colapso de uma civilização
que já é conhecida, que assinalava desde os primórdios que um dia haveria uma transformação social e que exigiria novas pessoas com novas formas de olhar o mundo. Então, que toda essa provocação veio para flexibilizar. As pessoas diziam que não estavam felizes, eram empresas tóxicas, chefes tóxicos, e viviam assédio, burnout e etc. De uma hora para outra, agora eu quero emprego, quero emprego, quero emprego. Não, o emprego acabou, mas viva o trabalho. Então, vamos em busca dessa flexibilidade. E até a flexibilidade na busca dos saberes, que não necessariamente vai estar só numa escola, numa universidade. Hoje nós temos, a pandemia, ela descortinou quantos cursos nós fizemos gratuitamente. Harvard, MIT, Stanford, FGV, Sebrae, Brasil exterior, de graça, como dizem os jovens, de grátis na vida. Então, é bem buscar os saberes, aonde eles estiverem, para você empreender ou intraempreender na área que você quer. Então, não é se sentir culpado e agora não, é o contrário. Estou livre, quero voar. O que eu preciso para voar em segurança? E buscar quem me ensine a voar e eu não cair, né? Mas eu tenho que ir em busca desses novos saberes. Não dá mais para viver sobre aquilo que não faz mais sentido. A partir de março de 20, deixou de fazer sentido. Uma nova era, gente, uma nova era e vamos que vamos. Seria mais ou menos como dizer assim, vocês pediram, reclamaram, agora que chegou, tá aí, se movimentem, né? Agora não adianta dizer assim, não, deixa como tá, que é melhor assim, a gente já está acostumado, né? Não, agora vai ter que se movimentar. Agora vai ter que se olhar e falar, não, agora eu tenho que ir atrás. Então, respondendo, as relações de trabalho sofrerão ainda mais alterações, mas muitas e muitas, porque o mundo agora não é predominância, vai ser o remoto, o híbrido, vai ser em menor escala o presencial, em maior escala o remoto. Então, nós temos que aprender outras plataformas, outras linguagens. Gente, é um mundo novo. Eu amo, né? Eu não gosto de mesmice. É um desafio, mas é fantástico nós podermos estar vivenciando essa nova era. Concordo com você, Lúcia. Vamos ouvir, então, a opinião da Maria da Glória. Eu fico ouvindo vocês falarem já daquela coceirinha, a gente tem vontade também, né? Mas hoje eu estou aqui na função de apresentadora, vou me comportar. Vamos ouvir a Maria da Glória. Mas pode falar também, né, Patrícia? Que é isso? Eu dou umas pitadinhas, assim, para não tirar o tempo de vocês. Não, que as relações vão ser alteradas, claro que vão, e cada vez mais e muito mais. Só que o ser humano ele tem que entender, como o Sérgio próprio colocou, né? O que é empreender? As pessoas confundem muito que empreendimento é abrir uma empresa. E não é isso. Empreender é você ter ideias novas, é criar coisas novas. E você mesmo dentro de uma empresa também vai ter que fazer isso. Então as pessoas têm que parar de ter medo, que as pessoas falam muito assim, nossa, mas eu vou ter uma empresa? Não, porque eu seria o responsável, mas você é responsável, você tem que ter autonomia dentro da própria organização. Você tem que ser um empreendedor dentro da sua organização, se você assim o estiver. Agora, claro, se você está desempregado, é um outro processo, mas nada deixa de ser o próprio empreender em si mesmo, a autonomia de você mesmo. E isso, muitas faculdades já estão mudando um pouco isso. Eles estão percebendo claramente que o professor chegar e dar tudo mastigado não é mais esse caminho. Nunca deveria ter sido, né? Paulo Freire já dizia isso, né? A partir do momento da vivência é que você faz o aprendizado. Então, hoje as faculdades buscam mais dar autonomia ao aluno. E como você falou, Patrícia, e aí que vem o medo, porque eles reclamam, eles dizem que não, a gente quer aula, como se não fosse uma aula, eles trabalharem, eles buscarem o conhecimento, eles trazerem a sua experiência. Então, o mundo do trabalho vai cada vez mudar mais,
as leis já mudaram, então, e elas vão mudar mais ainda. Então, como o pessoal fala, mas a gente está perdendo nossos direitos. Sim, alguns direitos que já eram adquiridos estão sendo perdidos, mas não é para fazer uma coisa negativa, é para fazer você se movimentar, parar, sair do colo e caminhar com as próprias pernas. Então, é complicado, sim, é complicado você despertar uma população se ela tem como sua necessidade maior a fome. Então, essa será mais difícil. Agora, claro que uma turma, um grupo que a gente pode chamar de uma determinada elite, que consegue chegar a uma faculdade, ela tem acesso e ela vai ter que se movimentar, se ela quiser estar no mercado. Ou seja, como ela tendo uma empresa, ou sendo ela dentro de uma empresa. Agora, é claro, os concursados, né, Lúcia, ainda continuam com uma certa mordomia, mas também vai ter alterações, já está tendo, né? Já está tendo. Então, eles também vão ter que se movimentar, parar de ficar mamando na teta da vaca, como diz o outro, né? Então, vão ter que começar. A estabilidade, né? A famosa... Tem que perder, tem que perder. Que é isso? Você lembra, Patrícia, e você, Sérgio, eu sempre perguntava na sala de aula, peraí, você está pensando que você vai se aposentar nessa empresa que você está hoje? Que é isso? Isso é mediocridade. Quer dizer, se eu tenho competência, eu tenho que crescer, e crescer é mudar de organização, é mudar de cultura, é mudar de clima, é trazer novos conhecimentos. Então, vamos ter alterações? Vamos. Que muitos vão acompanhar? Vão. Mas uma grande parte, infelizmente, vai parar no meio do processo. Agora, como vocês falaram, é maravilhoso a gente ver vários cursos, várias palestras gratuitas. E agora, com essa pandemia, a gente teve muito, de todas as áreas, de todas. Isso é que é maravilhoso. Claro, eu não vou ficar grudada 24 horas por dia no meu computador, mas eu vou buscar coisas que me interessam, que me acrescentam, e gratuitamente. E é como o Sérgio falou, no momento que eu assisto uma palestra, eu conheço um determinado fulano que eu nunca ouvi falar, e ali ele me dá uma dica de um livro, ou de um TED, de alguma coisa, e eu vou buscar mais. E isso é feitura, é evolução. Então, a alteração que nós vamos ter, né, nas relações de trabalho é que quem não se aperfeiçoar, quem não continuar evoluindo, infelizmente vai parar no meio do processo. Legal, bacana vocês, do jeito que vocês falaram, porque vocês deixaram claro que existem, sim, algumas pessoas que ainda têm, né, essa ideia de que eu preciso arrumar um emprego com carteira assinada e me posicionar ali naquela empresa a vida inteira, mas vocês deram as possibilidades da pessoa enxergar outras oportunidades, né? Então, a gente pode buscar livros, pode assistir palestras, anotar as dicas, assistir vídeos, assistir alguns cursos gratuitos, assistir as nossas lives como estas, né? E aí ir fazendo as anotações e ir crescendo e se protagonizando, que essa é a nossa ideia. Então, vamos lá, a sua opinião, Sérgio de França. Então, eu estava aqui ouvindo, estava absorvendo essas considerações e estava aqui pensando comigo, acho que nos meus 49 anos eu nunca testemunhei uma necessidade tão flagrante da filosofia na vida dos novos concorrentes, né, a vaga de emprego, aos novos estudantes, aos novos universitários. Eu me lembro que na minha época, como estudante ainda como universitário, a filosofia ainda era encarada como algo para pensadores, né, algo fora da nossa realidade prática, pouca aplicação na vida cotidiana. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento em que quem quiser discutir seriamente esse tema vai ter que admitir que a filosofia nunca foi tão imprescindível para os momentos, para o setor da empregabilidade, da produção, porque ela é capaz de promover essa catarse, né? De promover o que chamam de brainstorming, essa discussão para que eu quero me empregar, onde o meu talento pode ser aproveitado, qual é o meu propósito profissional. E é engraçado que parece um clichê o que eu estou falando,
mas, na verdade, é aí o que abre um campo de possibilidades para quem está se lançando a novos desafios. Porque o empresário, aquele que busca um talento, ele quer saber se esse candidato a uma vaga, ou a um trabalho, a um serviço, enfim, a qualquer coisa que ele queira entregar como valor, ele precisa entender se esse indivíduo tem condições de corresponder àquilo que ele precisa para o seu negócio. E essa relação de propósito, de capacidade de compreender, de criar síntese daquilo que é a empresa, ou de que é o mercado com o próprio talento, é fundamental. A filosofia ela é o elemento que permite essa alquimia, né, de todos esses elementos, né? O que muitas vezes eu não sei qual é o meu propósito. Eu falo com muita gente com grande talento e eu falo, rapaz, ou menina, você já percebeu que você tem um talento extraordinário para vendas? Como assim vendas? Tem gente que tem talento para isso. Você tá subestimando o talento. Vender é fundamental para o mercado. Tem pessoas que fazem isso, terminam o dia de trabalho, nem percebem que trabalhou, tamanha facilidade que tem de ter contato com as pessoas, de compreender o produto, né? Tem gente que tem capacidade de, na primeira semana no trabalho, compreender profundamente o que é aquele produto, aquele serviço, em pouco tempo já está sintetizando todas as possibilidades e fazendo sucesso como vendedor. E muita gente acha que isso é uma atividade, sei lá, que não tem tanta nobreza, não carrega tanto status, né? Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção é que a filosofia como ciência, eu acho que ela é fundamental hoje para quem estiver assistindo, quem assistir depois, né? Procure alguns vídeos, alguns livros de filosofia, tragam isso para o seu momento, porque apesar de não parecer, a filosofia ela pode nos ajudar muito a pensar sobre os propósitos da nossa carreira, das nossas habilidades. Eu tenho falado sobre isso com a Lúcia, eu sugeri para que ela apresentasse um novo projeto chamado Diálogos 2030, para ela usar a veia dela de filósofa para estimular esse tipo de discussão, né? Qual é o meu propósito? Para que eu estudei tal coisa? Por que eu quero mudar de carreira? Por que eu quero mudar de setor? Qual é o impacto que eu quero causar na sociedade? Trabalhar muito mais do que ganhar dinheiro, né, gente? O dinheiro é muito importante, é óbvio, vamos ser hipócritas, mas trabalhar só com dinheiro é algo muito pobre, eu acho. Sim. Excelente colocação, Sérgio. Esse aprofundamento dentro do nosso eu, né? Essa autodescoberta, esse autodesenvolvimento, autoconhecimento, é uma coisa extremamente difícil e, sobretudo, quando você não tem nenhuma orientação neste sentido, né? Então, a gente tem muitas pessoas... Tem muitas pessoas que estão sendo formadas aí, que estão saindo das escolas, das universidades, que não têm essa orientação. E aí a gente já tem a desigualdade, né? A gente tem outras crianças pequenas que estão sendo incentivadas a pensarem e repensarem suas emoções, seus propósitos, olhar para as suas habilidades, os seus talentos diariamente, e já serão os indivíduos diferenciados. Então, mais uma vez, eu reforço a responsabilidade que nós temos nesse projeto que estamos entregando. A nossa ideia é desmistificar tudo isso e falar. Só quero falar mais uma coisa, viu? Só para finalizar, isto é acessível a todos vocês que nos assistem. Viu, Patrícia? Eu queria... Pode falar, pode falar. Pode falar, Sérgio. Eu quero completar só antes de voltar a palavra para a Lúcia, porque eu tenho em casa um laboratório, né? Eu tenho 3 filhos e 2 netos já. Não parece, estou com a minha barba ainda, a barba ainda não está toda branca, mas eu já tenho 2 netos. E o meu laboratório é isso, cada um é de um jeito, né? E eu fico filosofando com os pequenos, estimulando eles a se auto-observarem aquilo que eles gostam de fazer, o talento que eles querem empregar para o mundo. Eu acho isso fantástico, Eu falo com os meus sobrinhos, a gente conversa. Então, com esse laboratório em casa, a gente tem, né, em casa você não tem tanto rigor para seguir a chamada,
métodos, né, ou as normas ABNT, né, cientificamente falando. Então, a gente vai meio que na observação. Nem aqui, não é, Sérgio? Oi, Patrícia. Não, nem aqui na nossa live. Aqui a gente quer mesmo desmistificar, mostrar para todos que é possível sim, não é? Quando eu voltei para a universidade com 30 e poucos anos, eu me pegava com os professores de norma técnica. Não, se você não usou a fonte e o espaço, eu falava, professor, eu estou preocupado em discutir qual é o posicionamento dessa empresa. O senhor veio me falar de norma BNT, eu não ficava louco. Mas, enfim, né? Enfim, aí o cara faz tudo certinho com a norma e eu que fale um ano depois. Mas vamos lá, vai. Não quero polemizar mais. Chega. Não, tá certo. Não, aqui a nossa intenção nem pode ser, mas né? Isso não aconteceu com a Maria da Glória, não, tá? Não foi com ela, não. Não. Esse rigor metodológico, ele é até muito importante em outras questões, né? Mas aqui na nossa live, não, por favor. Porque a nossa ideia aqui é justamente, né, incentivar esses jovens, incentivar essas pessoas que nos assistem, mostrar para elas que, gente, não é a pandemia, nós todos podemos escolher empreender, nos empregarmos, mas a gente tem que se mexer para isso, né? Então, cá estamos. E aí eu acho até que vocês já responderam o que eu vou comentar agora, mas eu acho bacana a gente deixar isso, uma resposta bem clara, porque eu vejo esse discurso que eu vou comentar agora com cada um de vocês, sendo muito utilizado pelas pessoas em geral. Então, embora a gente tenha aí uma parcela de pessoas que estejam conscientes dessa necessidade de qualificação, de busca do conhecimento, de altas tecnologias, nós temos, sim, uma grande parcela da população que está apresentando o seguinte discurso: assim que a vacina da Covid for aprovada e todos nós estivermos vacinados, as coisas melhorarão. Então, a pergunta, assim, para ser assim, bem claro, para a gente poder dar aquele chacoalhão, aquela puxadinha de orelha. Se a gente estivesse num cenário utópico, em janeiro, com toda a nossa população vacinada, nós teríamos, então, uma diminuição da subutilização de pessoas, da informalidade, da desocupação, dos desalentados. Seria a solução mágica para todos nós, Lúcia Helena? Não. Eu costumo brincar que não existem fórmulas mágicas. Quem me ouve já sabe que ninguém dorme bruxa e acorda Cinderela. Mesmo com todo esse cenário, se assim o fosse, né, mas nós temos que ter bem realistas, deve ficar entre 21 e 22 para que o novo cenário se apresente, porque não é mais o mesmo. O que eu vejo é que as pessoas perderam até a noção que empreender é um verbo de ação, e é um verbo de ação comportamental, fala-se nas soft skills, exige-se que nós sejamos empreendedores na nossa casa, na comunidade, na empresa, fora de empresa, ou seja, é comportamento, é um verbo de ação, e que se agora, como você disse, tudo tivesse ok, infelizmente, as pessoas não seriam aprovadas nos testes seletivos. Por quê? Hoje, quem já abriu vaga, e eu estou em alguns grupos desses, tem tido vagas. A primeira pergunta que é feita é: o que de novo você aprendeu nos 11 meses que você ficou aí isolado? O que você aprendeu? Que livros você leu? Que programas você assistiu? Que TEDs? Que YouTube? Que neném? Que nananana? O que você fez da sua vida nesses 11 meses? Só isso daí já vai eliminar muita gente. Porque em vez de ficar só no WhatsApp, só batendo papo, poderia ter se apropriado de novos saberes, principalmente quando já havia sido divulgado há 2 anos atrás que
65% dos novas profissões ainda nem existem. Nós é que vamos criá-las. Portanto, gente, já começa, mesmo com vacina, que é o que a gente espera. Primeiro é a saúde física, mental, emocional, espiritual, em todas as suas dimensões. Sim. Entretanto, quem não se preparou tem uma boa notícia. Ainda tem 2, 3 meses para se debruçar e vamos que vamos. Mas não adianta mais se apresentar para o fantástico mundo novo que começou do mesmo jeito que estava até o dia 17 de março. Bacana. Muito obrigada, Lucelena, pela contribuição. Acho importante a gente colocar isso com essa clareza que você disse, né? Porque às vezes é fácil a gente usar isso como uma desculpa, né? Como um apoio. Não, a hora que vier a vacina, eu corro atrás. Quando estivermos seguros, eu vou fazer alguma coisa. E não é bem assim, né? Então, é aquele chacoalhão mesmo. Muito obrigada. Agora o chacoalhão da Maria da Glória, então. Pá, é como você falou agora, né? As empresas também, elas falavam muito isso, né? Não, a tecnologia está avançada, está isso, mas não estavam usando, só estavam falando. E aí, quando, né, Lúcia, chegou os 17 de março, as empresas ficaram feito loucas, correndo também atrás. Isso, infelizmente, é uma cultura do ser humano que está agora, a gente percebe que está tendo essa mudança, porque ela está sendo exigida. E cada vez mais as pessoas estão percebendo que se eu não correr atrás, se eu não fizer a modificação, ninguém vai fazer por mim. Então, as empresas também perceberam que elas tinham que mudar, que elas tinham que injetar toda a tecnologia que elas não fizeram. E o ser humano hoje, por mais que ele diga, né, não, é por causa da pandemia, é por causa disso, não é. É por causa dele próprio. É o não acordar, né? É o não despertar para a consciência que eu estou acomodado. Então, é como a Lúcia falou, o que você fez nesses 11 meses? Muita gente não fez nada, nem refletir sobre si mesmo, nem fazer uma introspecção para perceber o que quer da vida, o que está fazendo com o planeta. Nem isso as pessoas, algumas pararam para pensar. E o que está acontecendo agora, na hora do retorno, isso vai ser cobrado. As empresas perceberam claramente que elas não podem mais trazer um profissional com a visão. Por quê? Porque elas mudaram. Agora elas mudaram. Elas falavam no discurso, no teórico, agora elas estão na prática. Agora tem o home office. O líder, ele não é mais aquele líder com o pessoal do seu ladinho. Ele é um líder com pessoas que estão longe dele. E ele vai trabalhar a confiança, a segurança. Então, isso é uma mudança comportamental. É uma mudança de pensamento que o ser humano está vivenciando. E aquela coisa, eu não posso confiar no outro se eu não confio em mim, se eu não acredito no meu dom e no meu talento. E qual é o meu dom e qual é o meu talento? A maioria não sabe. E você e o Sérgio viram isso na faculdade. Muitos estavam ali perdidos, não sabiam nem por que estavam fazendo recursos humanos. Muitos diziam claramente, eu quero ajudar o outro. Então vai ser médico, vai ser enfermeiro, e não é RH. Lembra que eu sempre falava? Você vai dar o emprego, mas você também vai tirar o emprego. Então, é aquela coisa, você está ali para fazer uma gestão, para fazer uma organização. E as pessoas confundem. Então, hoje, mais do que nunca, se o jovem ou as pessoas que estão, né, no mercado de trabalho não acordarem para si mesmo, para fazer o que gostam, que isso está sendo legal. Eu acho que as pessoas hoje, elas estão acordando e estão querendo fazer mais o que elas gostam. Então, sim, isso é uma mudança. Quer dizer, eu não vou fazer algo que eu não estou ali 100% inteira. Então, ok, eu preciso sobreviver, preciso, mas eu não preciso ficar me mutilando, né, me aniquilando. Então, a gente percebe que o ser humano hoje, ele está buscando mais aquilo que ele gosta de fazer e se encontra. E, gente, vejam nessa pandemia quantas pessoas descobriram. Eu tenho alunos que hoje fazem brigadeiro. E aí você vai dizer, ai, que horror! Não, é uma senhora profissional na área dos doces.
Eu tenho outra que começou a fazer artesanato. A menina é espetacular. Então, é como o Sérgio falou, acha o seu dom, acha o seu talento, é ali que você vai conseguir crescer. Então, não adianta as pessoas falarem, não, eu vou pegar minha carteirinha de trabalho e vou para a fila e vou conseguir um emprego. Não vai. Nem a carteirinha de trabalho não vai ter mais, né? Mas tem alguns que vão querer ter. Eles já estão brigando. Nossa, nos grupos de departamento de pessoal, eles vivem brigando, porque a empresa... Não, agora é digital. Não, mas eu quero carteira. Não é? Porque é aquela coisa da desconfiança, tem todo esse processo que é a mudança de pensamento. É o voltar a acreditar no outro, acreditar no ser humano. E eu, como líder, vou confiar no meu funcionário, que está longe, está em home office, e sei que ele está me dando resultado. Então, essa é a grande mudança que a gente está verificando. Então, esse cenário, ele vai mudar muito mesmo, e o que vai acontecer? Se as pessoas não correrem atrás, primeiramente, de si mesmas, não adianta. Não adianta fazer qualquer curso e achar que é o bambambam, porque a gente sabe, eu recebo vagas, solicitação de vagas para áreas de tecnologia, com vários tipos de linguagem muito diferentes, que nem eu conheço, então é bem aquela coisa. E os salários é 9, 10, 12 mil. Agora, acha povo para preencher isso? Não acha. Por quê? Porque as pessoas não estão aprendendo. As pessoas adoram, sim, tecnologia, mas muito adoram fazer jogos. Não digo que é errado, porque muita gente enriqueceu fazendo jogos, e que é uma coisa muito inteligente mesmo. Mas vamos buscar novos meios, né? Novos conhecimentos, para a gente poder estar a par desse novo mercado que está surgindo. De como utilizar esses jogos como uma profissão, né, Maria da Glória? Porque muitos olharam nos jogos assim, eu vou passar a pandemia inteira jogando. Não era bem isso que a gente está falando, né? Não. Tem cursos de designer de jogos, tem pessoas que promovem campeonatos de jogos que ganham muito dinheiro. Agora, aquele que pega o joguinho lá e fica o dia todo só gastando, né? Pega o cartão de crédito e põe bônus lá no joguinho, não é bem isso não, tá, pessoal? Isso é, bem isso mesmo. Maria da Glória, a sua fala me lembrou muito as suas aulas quando você falava que o trabalho não pode ser um instrumento de tortura. O trabalho, ele não pode ter o único enfoque de nos gerar renda. Né? Em algum momento da nossa vida, sim, a gente até entra num trabalho para conseguir alcançar um objetivo, uma faculdade, mas se a gente não tiver um propósito, a gente adoece. Né? Patrícia, só para fechar, como você falou disso, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não consigo emprego. Então vai numa ONG, oferece o teu tempo, já que você está sem fazer nada, vai lá, que lá você vai aprender. Você vai aprender estratégia, planejamento, trabalhar em equipe, liderança, comunicação. Você aprende tudo, você está se aperfeiçoando e você está fazendo a melhor coisa da vida, ajudar o outro. É a hora que eu ajudo o outro, eu estou ajudando a mim mesma, porque eu estou aprendendo. Então, isso é importante. Agora, é como vocês falaram, como a Lúcia disse, quer dizer, em 11 meses eu fiquei na minha casa, sentadinha, não lendo, não fazendo nada, apenas jogando e fazendo WhatsApp. Quer dizer, como que eu vou querer emprego? E aí a pessoa ainda reclama, né? Ainda diz que não tem sorte. Quer dizer, não é sorte, ela não tem capacitação. Boa, por isso que eu fiz questão de colocar a pergunta, mesmo com a gente já tendo debatido essa questão da importância da qualificação, eu acho importante deixar isso claro, né? A obrigação que a gente tem de olhar para si mesmo, deixar de lado essas desculpas, a vacina não vai mudar a sua vida, o fim da pandemia também não. Quem vai é você mesmo, né? Somos nós mesmos que fazemos isso por nós. Então, vamos às considerações de Sérgio França. Estou vendo até que já tem pouco tempo aí. A gente. Sim, estamos chegando ao final. Essa live aqui. Gente, eu acho o seguinte, né? Nós tivemos todas essas mudanças aí agora forçadas, né? Nós já comentamos várias vezes, mas
eu vou continuar numa linha daquilo que eu já falei nas minhas duas intervenções, de que nós precisamos abandonar um pouco algumas referências que a gente tem. Toda essa questão da tecnologia, com a comunicação global, a gente passou a ter referência de que o sucesso é o camarada que tem não sei quantos mil no canal, o cara que vende autoajuda, ou o camarada que, enfim, criou uma marca de sucesso. Eu acho que essas referências são muito perigosas, porque elas, na maior parte das vezes, elas não se enquadram na nossa própria realidade. Então, quando eu coloquei na fala anterior a importância da filosofia como um solvente, né, um elemento capaz de promover a própria catarse na nossa reflexão sobre o propósito profissional, aquilo que a gente quer fazer, é porque a gente tem a nossa própria realidade no nosso próprio ambiente, no nosso próprio cenário de vida, e é ali que a gente vai, de alguma forma, conseguir posicionar o nosso talento. Onde você está, com o que você tem, o conhecimento que você tem, sem cessar novos estudos, sem cessar novos desafios, porque a vida é isso, é dinâmica, né? Mas se eu fico preso a referências que muitas vezes são falsas para a minha própria realidade, eu vou ter muita dificuldade para realizar esse protagonismo aí do meu próprio destino, né, da minha própria evolução profissional. Parece que são palavras vagas, parece que é uma coisa assim, né, meio solta, mas eu acho que vale a pena pensar. Vale a pena, até porque na linha da filosofia, eu acho que é isso que eu posso contribuir aqui, né? Eu sou o mais novato aqui, profissionalmente falando, dos quatro aqui, né? Mas eu acho que eu consigo contribuir lançando essa questão. Eu quero só contar uma historinha que aconteceu comigo. Na minha juventude, nos 20 e poucos anos, eu fui voluntário do Centro de Direitos Humanos aqui em Santos, e numa época que eu trabalhava na rua como policial, e eu fui aprender um pouquinho lá com direitos humanos. Aquilo para mim era uma coisa totalmente nova, não fazia muito sentido aquilo ali. Conheci algumas pessoas bacanas que militavam muito nessa área, e eu fui ver um outro lado da segurança pública, né? Aquilo me ensinou muita coisa. Eu não ganhei dinheiro, obviamente, com isso. Eu investi muito tempo meu, mas aprendi muito. Passaram-se 10 anos, eu participei de uma reunião com o secretário de Segurança de São Paulo, ele já tinha militado nessa área, conhecia todas as pessoas que me iniciaram nesse caminho do estudo da política, da filosofia, da sociologia, da antropologia, que me ajudou muito a me formar como consultor especialista nesse assunto. E foi graças à minha experiência de 10 anos antes, que eu jamais imaginei, eu nem sabia para que servia aquilo, eu estava lá porque fui levado por uma amiga, falou, vou te levar lá para você conhecer esse negócio aí. E eu era muito curioso, era voluntarioso, fui aprender. Vocês não têm ideia de quanto aquela experiência de 10 anos antes foi determinante para que eu tivesse tido um dos anos de maior sucesso na minha vida. Foi o ano de 2009 até o 2013, foi um ano de muita evolução profissional, conquistei muitas coisas nesse período da minha vida. Grande parte desse sucesso daquela época, eu acredito ao que eu fiz 10 anos antes, numa entidade, pegando o exemplo que a Maria da Glória deu agora, quando você vai para uma ONG, assim, a gente trabalha, antes de mais nada, para aprender, para doar o nosso talento. E o que vem disso, aí tem um resultado dessa doação, desse aprendizado para a nossa aplicação. Então, descobrir o talento é muito importante. A partir de você descobrir esse talento próprio, o propósito do seu talento não adianta, você tem que entender para que serve aquilo, onde você pode empregar aquilo, onde você pode ser útil com aquilo. Insisto, parece clichê, mas a juntar essas peças todas, eu acho que são fundamentais, fazê-las funcionarem bem, né, num processo, para a gente conseguir protagonizar a própria história. Essa definição que eu quero deixar para vocês. Já vou emendar, então, numa pergunta final, aí que a gente está chegando nos 58 minutos, Sérgio. Vou fazer o contrário agora, então, tá? Que aí a gente vai fazer os fechamentos. Então, assim, diante de tudo isso que você colocou, me corrija se eu estiver errada. Eu queria deixar claro para quem nos assiste, eu acredito que seja a linha de pensamento de todos os colegas também, que nós não estamos dizendo que o dinheiro não é importante.
Nós estamos dizendo que o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Ele não é a causa, ele é a consequência do trabalho bem feito. Fiquem à vontade para me corrigirem, mas eu senti a vontade de expressar isso para quem está aqui nos assistindo, nos acompanhando, e de já emendar numa pergunta final, e aí eu peço que vocês respondam e deixem já as suas despedidas, já desejando que a gente chegue na próxima segunda-feira, né, quando teremos mais um debate. Então, vamos lá. Teremos empregos disponíveis... Eu tenho que ser coerente, então... Não, é que acho que está demorando para chegar para você, Sérgio, na hora que eu estou falando então, e está dando erro na chegada aí, ó. Só para terminar a pergunta, então. Ó, teremos empregos disponíveis em 2021 aqui na nossa região? Aí você me fala o que você acha, aí estamos trazendo para a nossa região. O que você acha, o recadinho final aí para o pessoal que está conosco aqui, para o pessoal que assistirá depois. Vamos lá. Então, para ser coerente com o que eu sempre falo para os meus alunos, eu sempre falo para eles o seguinte, né? A gente tem que saber distinguir o que é dinheiro e remuneração. A remuneração, ela pode ser mais ampla do que propriamente o dinheiro na conta. Se você coloca como remuneração, como retorno, né, ou como pagamento pelo teu esforço, pela tua doação, ambiente de trabalho, perspectiva, aprendizagem, valorização, enfim, um conjunto de elementos que trazem satisfação para você como profissional, como empreendedor, você pode chegar numa conta diferente de um outro colega, de um outro parceiro. Então, nessa linha de raciocínio, que eu peço sempre que as pessoas façam uma reflexão, como ela se sente remunerada, valorizada pela doação, pela prestação de um serviço, eu acho que, eu acredito que nós teremos, sim, muito emprego nos próximos anos. Eu enxergo muitas possibilidades surgindo no horizonte para essa região. Acredito no que eu estou falando, e a gente está empreendendo esse projeto exatamente porque nós acreditamos nisso, mas nós queremos cooperar, colaborar, para que a gente lance um novo olhar, um olhar um pouquinho mais amplo sobre os nossos potenciais. Nós temos potenciais extraordinários, o nosso povo. E aí eu vou falar de um potencial em particular. Para essa região, nós somos um povo altamente criativo. Nós temos uma grande capacidade de adaptação, né? Isso já foi demonstrado ao longo da história. E acho que nesse cenário, a minha afirmação é sim, nós teremos emprego, mas não no sentido tradicional, no quadrado, que a gente está acostumado a ver. Eu falo do emprego, na possibilidade de gerarmos resultados para a nossa vida. E esse resultado de remuneração, ele vai muito além das cifras ou dos números da nossa conta bancária. Isso também, mas muitas outras formas de benefício que a doação do nosso esforço, do nosso talento pode promover. Obrigado pela oportunidade, né? E semana que vem eu vou estar aqui com vocês de novo para falar mais um pouquinho sobre isso. Beijão para todo mundo. Obrigada. Então vamos para as considerações da Maria da Glória. Empregos, claro que vão ter. A gente sabe claramente, né, que a nossa região é uma região que tem muito futuro, tanto na área de turismo, na área do porto, na área de serviço, na rede hoteleira, na parte de restaurantes, tudo nós vamos ter, claro, e como o Sérgio falou, de formas diferentes. Então, esse é a grande pedra a ser lapidada. É a forma diferente, é a flexibilidade que as pessoas vão ter que ter para poder aprender e poder verificar como que ela pode estar dentro desse novo mercado. E o principal, ela se achar, ela se encontrar, ela ter seu propósito completamente descrito. E para isso, eu vou terminar a minha parte falando um poema que você sabe que eu amo história, essas coisas todas. Hoje eu não vou contar uma história, eu vou falar um poema que eu acho muito interessante e cabe muito para isso. Ele se chama A Pedra, acho que muita gente até já conhece. O distraído nela tropeçou, o bruto a usou como projétil, o empreendedor usando-a construiu, o campônio cansado da lida dela fez assento. Para os meninos foi brinquedo,
Drummond a poetizou. Davi matou Golias. Por fim, o artista concebeu a mais bela escultura. Em todos os casos, a diferença não era a pedra, mas o homem. Então, nessa pandemia, gente, não é a pandemia que faz a diferença, é o homem. Percebam bem, é você que vai fazer a diferença. Então, não culpe os outros, olhe para si mesmo, se descubra e lapide a sua pedra, que você vai ter mercado. Gratidão por estar junto com vocês, uma noite maravilhosa de aprendizado e de compartilhamento. Gratidão. Que linda, maravilhosa. Vou passar para a Lucelena, depois eu faço as considerações todas juntas. Eu creio em boas notícias, mas boas notícias por quê? Eu acho que nós teremos sim. E aí eu me lembrei, né, da frase do general Aníbal, que ele não tinha exército, né, cartaginês, para vencer, e ele, quando perguntaram, mas não sabemos o caminho, ele falou, nós vamos construí-lo. Portanto, não esperemos os empregos prontos, nós os descobriremos, nós o faremos diferente. Economia criativa, educação criativa, tudo está aí pipocando para fazer acontecer. Eu creio que 21 nós vamos preparar o terreno, 22 nós já vamos estar germinando essas sementes, só que precisam ser plantadas em 21. Não dá para colher sem plantar, é evidente, né? E quando o Sérgio fala em filosofia, para mim, e eu que eu sou amante de filosofia, o que a palavra filosofia significa? Amor à sabedoria. O novo mundo exige que nós busquemos novos saberes. Então, urge que os busquemos. O mundo está à nossa espera e ele será digno daqueles que os construírem. Gratidão, amei estar com vocês e vamos juntos, porque precisamos construir muitas coisas ainda. Gratidão a todos vocês, cada um com o seu jeitinho, contribuíram imensamente. É uma honra imensa estar com todos vocês. Eu tenho uma enorme admiração pelo trabalho de cada um de vocês, cada um do seu jeito. Então, eu me sinto muito honrada mesmo, sou muito grata. Me emocionei com as palavras da Maria da Glória, claro, né? Ela tem este dom de nos arrepiar. Sérgio, como sempre, nos trazendo as suas reflexões. Lucelena, com a sua sabedoria. Então, vocês abrilhantaram essa noite. Tenho certeza que não apenas a minha. Então, muito obrigada pela presença, por terem, né, contribuído com este projeto, com essa intenção de melhorar a vida das pessoas. Nós todos aqui acreditamos, né, que para um mundo melhor, não adianta o nosso espaço apenas ser bom, né? A gente quer ver realmente um mundo melhor. E eu gostaria de deixar uma frase aí para vocês, que eu não sei se ele se lembra que ele disse, mas eu separei para encerrar colocando esta afirmação que ele fez, foi do nosso Sérgio França. Em algum momento, conversando em reuniões comigo, ele falou, onde você está, com o que você tem, você pode fazer alguma coisa. Cá estamos, como diz o nosso querido Cortella, não é? Cá estamos fazendo alguma coisa. Nós não viemos aqui criticar, nós viemos jogar pílulas de esperança, mas é claro que essas pílulas, se você não der essa chacoalhadinha, elas não farão milagres, como disse a nossa querida Lucelena. Então, para encerrar a nossa noite, só vou deixar registrado que esse projeto Jeito Protagonista, ele está em parceria com o Protagonismo Cidadão e com o Jeito em Gestão. Então, aí, os 3 canais, nós disponibilizaremos esse programa nos 3 canais. E na semana que vem a gente retorna, e aí o nosso enfoque, ao invés da questão do emprego, será do empreendedorismo mesmo, né? Então, hoje, vamos nos empregar ou vamos empreender? Na semana que vem a gente tem mais. Uma boa noite a todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Uma boa noite a todos vocês que nos assistiram até agora. E um bom dia, uma boa tarde para vocês que nos assistirão daqui a pouco. Beijo a todos.